Armazenamento. O armazenamento é a memória que a gente chama de ROM. Tá? Depois eu te dou o significado dessas siglas, mas a gente só vai passar um overview rápido para você entender o que funciona cada peça. Não é para você aprender sobre hardware, entendeu? Esses aqui são HDs, tá? É memória ROM. É o que a gente conhece como HD ou SSD. Esses HDs que tem uma placa de ferro em cima, que você está vendo aqui mais prateado, são os HDs tradicionais, antigos. Ele é mais lento do que os novos, que são chamados de SSD. Por quê? Porque ele tem um disco mecânico dentro dele. Eu até tenho um disco desse aqui em casa, depois eu levo para você ver, se você tiver curiosidade. Né? Então, ele tem componentes mecânicos. Esse disquinho, ele fica girando ali dentro e guarda as informações dentro dele. Esse HD aqui, ó, que tem essa placa metálica em cima aqui. Os outros HDs, esses aqui, são SSD SATA. SATA é o tipo de comunicação que ele tem com a placa-mãe. Tá? Por último, a gente vai falar da placa-mãe. Tá? Então, ele é um SSD SATA. Ele é muito mais rápido, por exemplo, que o HD. Tá? Só que a vida útil dele é um pouco menor e ele não ocupa a quantidade, se bem que hoje em dia já está ocupando grandes quantidades aí de armazenamento. Só que ele não ocupa a quantidade ainda que a gente tem desses HDs tradicionais mais antigos. Tá? Esse é o SSD SATA. E a gente tem esse aqui que é tipo um chipzinho, que é o SSD, a gente chama NVMe. Tá? Ele tem um barramento parecido com o da memória RAM, só que ele ainda não é tão rápido quanto a memória RAM. Tá? Então ele tem esse barramento dele, é chamado de PCI Express. Essa nomenclaturazinha aqui. Tá? Barramento, quando eu falo barramento, ele é essa via aí, tipo H-Menon. Digamos que ele tenha uma H-Menon, só que um pouquinho mais curta, mais fina. Tá? Então ele é muito rápido, só que qual é a diferença dele para a memória RAM que a gente falou? A diferença dele é que os dados que a gente guarda nele ficam armazenados até você apagar. Ele não se perde. Entendeu? Entendi. Então é nesse HD que a gente guarda nossos arquivos, documentos, programas. Quando a gente instala o programa, ele grava no HD. O sistema operacional está salvo no HD, está tudo salvo dentro do HD. A diferença entre eles é a sua velocidade de leitura e escrita. Só para você ter uma ideia, a gente tem nesse aqui, que é o tradicional, 210 megabytes por segundo. Tá vendo aqui? Baixo. Nesse outro, né, que a gente tem aqui, que é o SATA, já vai para 535 megabytes por segundo. Você vê que já fica mais que o dobro de velocidade. E esse aqui chega a 2100 megabytes por segundo. Então ele quadruplica a velocidade desse aqui, que é o SATA. Ele fica muito mais rápido. Entendeu? E esse aqui, no teu computador, por exemplo, tem um desse aqui. Que é rápido. Entendeu? E ele, hoje em dia, a gente já tem velocidades aí de 10, 11 megabytes por segundo. 11 mil megabytes por segundo. No caso, aqui são 2.100 megabytes por segundo. A gente tem 2 tera mais ou menos de velocidade. Né? Os que são de 11 mil já são 11 tera quase de velocidade por segundo. É muita coisa, é uma velocidade muito rápida. E isso aqui é uma evolução enorme, porque a gente tinha antigamente, que eram esses HDs aqui. Você vê, só pela velocidade, né? 4, 5, 6, às vezes 10 vezes mais rápido do que dos de antigamente.